Salve, salve, meus companheiros de jornada, Reginaldo Gazar quem vos fala, espero que todos estejam bem. E nesse vídeo eu trago as operações que realizei aí no pregão de hoje, dia 20/10/2022. Bora lá ver o que o mercado nos reservou para esta data. Antes de mais nada, pedir gentilmente que se inscrevam, curtam, compartilhem o conteúdo do canal com quem acreditem que possa tirar proveito e deixe algum comentário aí que ajuda bastante. Dizer aqui que não sou um trader profissional, sou um trader iniciante e o intuito maior aqui é registrar as minhas operações para que eu faça aí, para que eu crie meu diário de trade em vídeo, que eu possa reassistir as operações, ver onde eu acertei, onde eu errei, e para tentar aí no longo prazo encontrar aí a famigerada consistência. Para quem acompanha mais tempo, antes eu operava o mini índice através de um setup que eu tinha desenvolvido, uma regra de coloração, o operacional GASA, que no longo prazo se mostrou bem lucrativo e interessante. Porém, nos últimos tempos aí, acabou dando alguns stops demais, juntando com alguns comentários, bagunçou um pouco as ideias, né? Então resolvi dar uma segurada, mudar o ativo, mas foi bom porque aí a gente sai da zona de conforto, né? E começa a estudar várias outras formas de se enxergar o mercado. E nessa busca você vai encontrando pessoas no mercado que você acabou não vendo antes. No meu caso aí achei o Edu Moraes, que fala sobre teoria de Dow no Renko. Também achei o Fabrício, o dentista na bolsa. E através deles aí com o Renko, comecei a ver uma forma interessante aí de tentar interpretar o mercado. Como eu falei, sou um trader iniciante, né? Então o que eu falar aqui é a minha verdade, tá? Não é a verdade absoluta, pois a mesma também não existe. A minha verdade é a forma como eu enxergo. Na hora que eu gravo, resolve soar o alarme do Profit, celular tocar aqui. Vamos dar um mute aqui no celular para não atrapalhar a gravação. Então vamos lá. O mercado hoje abriu com um gap de baixo, iniciando numa tendência de baixo. Né? Mas antes eu também quero falar o seguinte. O estudo do professor Lívio, professor universitário lá do Sul, depois eu vou até ver de gravar um vídeo falando sobre. Ele fala sobre o Renko 3R, né? Trabalhando com retorno nas médias de 9. Eu dei uma... de 9 não, de 21, né? Eu dei uma revisada, uma estudada. Hoje o pessoal fala até... O próprio Fabrício fala que o ideal seria trabalhar num 5R, né? Porque a volatilidade hoje do mercado é maior, né, do que quando foi feito o estudo. Porém, eu identifiquei algumas coisas que no 3R também acaba sendo interessante para trabalhar. Só o longo prazo vai dizer, só que eu vou ter que focar e tentar usar essa forma de trabalhar e infelizmente, né, não tem como deixar, apesar de parecer objetivo, às vezes pode ser subjetivo, porque você também tem que tentar avaliar regiões, momentos do mercado. Não sei se é feeling ou sorte, como muitos falam, mas eu vou aguardar uma confirmação aí dessas entradas, né? Então, vou mostrar as entradas que eu fiz hoje. Eu vou iniciar o dia de fazer quantas operações? Não vai ter limite de operações, e sim objetivo de ganho, né? E stop. Então, 9 pontos eu stopo o meu dia negativo. Tomar 9 pontos de stop eu paro. E 12 pontos no take, no ganho, eu paro. Desta forma, os estudos mostram, né, que o resultado desta forma de operar se torna interessante, porque parte do princípio, né, de que primeiro a nossa entrada, né, vai ser, vou mostrar na tela aqui, a ordem oco aqui, ó, vou clicar aqui no, acho que dá para visualizar, nossa entrada na compra vai ter um stop de 3 pontos, meu primeiro contrato estou fazendo a 6, ele larga todos os contratos com 6 pontos, eu estou tentando esticar o segundo um pouco mais. Stop de 3, primeiro alvo 6, segundo 12, e eu tento sempre esticar esse 12 para mais, para esperar sair no stop gain. E na venda igual, né, ó.
Então, quando entrarmos numa venda, stop 3 pontos, 6 pontos de alvo para o primeiro contrato e 12 no segundo. E sempre que der eu tento esticar até uma outra região que eu ache interessante. 3 pontos é curto? Sim, é curto. Eu estava trabalhando com stop maior. Só que eu percebi o que eu via lá atrás, né, quando eu trabalhava lá no índice com stop de 200 pontos fixo. A gente tem que tentar acertar a entrada, porque quando ele voltar para estopar, ele vai estopar 3, 6, 12, 20. Quantos pontos você pôr, se você errou a entrada, ele vai voltar e vai estopar. Então, o stop curto com esse alvo maior, nesse caso aí, 2 para 1, vai ficar um pouco maior, né? Porque como tem um segundo contrato que a gente tenta esticar, ele pode ficar um pouco maior ou um pouco menor, dependendo de como ele sai. Porque eu também estou fazendo uma ordem oco aqui, vou até mostrar aqui. Já mostrei no vídeo de ontem, mas vou mostrar de novo. Caso eu assisti depois, pode ter parecido que ficou um pouco confuso. Então aqui no 5R. Primeiro alvo aqui, né? 12 ticks, que no dólar cada tick é meio ponto. Ou seja, cada ponto 2 ticks. Então 12 ticks igual a 6 pontos. E o segundo alvo aqui, na ordem oco, 24 ticks, ou seja, 12 pontos. Só que eu arrasto na mão para tentar esticar isso daqui. E o stop para ambos, 6 ticks, que equivalem a 3 pontos. Beleza? Então isso é a ordem oco. Agora tem aqui a estratégia de stop configurado. Está disponível na versão de Profit Pro. Toro, não estou fazendo propaganda nenhuma. Não sei se existe outro, mas a Toro de forma gratuita disponibiliza o Profit Pro. E é interessante por causa desses recursos, né? Então eu tenho uma ordem de proteção aqui que ela diz o seguinte, né? Quando eu entrar numa operação e o mercado avançar aí que filha da puta, não deixa eu desenhar na tela. Ele não deixa desenhar mesmo, mas vamos lá aqui, ó, com o mouse, quando aqui o auto break even, né? Então quando entrei numa operação e o mercado avança a meu favor 10 ticks, ou seja, 5 pontos, ele coloca a 1 tick do preço de entrada a operação. A partir daí, a cada tick, no próximo tick que ele andar, ou seja, 11 ticks, 5 pontos e meio, ficar a meio ponto de pegar meu primeiro alvo, ele já traz o stop gain para 6 ticks do último preço. Ou seja, ele vai ficar sempre a 3 pontos do último preço, né? Então, quando eu tiver lá com 5 pontos e meio, ele vai trazer um stop gain para 2 pontos e meio. Ele andando 12 ticks, ou seja, pegar o primeiro alvo, ele já vai trazer para 3 pontos. Não, minto, né? Porque a atualização está aqui a cada 6 pontos. Depois que ele trouxe essa primeira vez, a cada 6 ticks que ele andar, ou seja, a cada 3 pontos, ele puxa o stop gain para 3 pontos do preço. Então, depois eu mostro um exemplo aqui para ficar mais fácil. Mas vamos lá para encurtar isso daí. Então, o mercado abriu hoje com uma tendência de baixa. O que eu aguardo? Primeiro, eu aguardava essas linhas se abrirem, começar a se desenhar, que não tem nada demais, tá? O que essa linha aqui faz, né? Depois eu até mostro o código fonte dela. Ela simplesmente identifica o último ponto do último topo dos primeiros 5 minutos e vai identificar o último fundo aí dos 5 primeiros minutos. E a partir daí que ele identifica essa região aqui de fundo e o topo, ele traça do fundo até o topo aqui, até essa linha,
o range que a gente pega lá no True Range lá. Depois eu também mostro como a gente faz isso. Que é a gente pega a média da movimentação hora dos últimos 10 dias. E pega desse último topo detectado e joga para o fundo esse range. Percebam que na maioria das vezes ele enrosca nesta região, né? Ó, ele bate e retorna. E essa linha do meio nada mais é do que topo mais fundo dividido por 2. Então ele traça essa linha no meio que também pode dar uma enroscada. Então o que eu faço? Evito operar contra essas linhas. Sempre não. Hoje eu fiz uma entrada bem em cima dessa linha. Contei mais com a sorte do que com o juízo. Mas enfim, deu certo. Mas poderia ter evitado isso daí. O que eu estou fazendo para entrar? Antes eu estava tentando... assim que ele... outra coisa também que é importante dizer é que é essa regra de coloração que está no box aqui, né? Não tem nada demais essa regra, não é nenhuma mágica. O que ela faz? Ela pega o candle anterior, por exemplo, esse box aqui, e verifica se a abertura está abaixo da média de 21, que é essa nuvem aqui, é uma média de 21 com 9. Então ele verifica se a abertura desse candle da alta está abaixo desta média de 21. E aqui, na inversão do Renko, ele verifica se a máxima está acima da média de 21 e se o fechamento está abaixo da média de 21. Essas condições sendo atendidas, ele colore de vermelho. E aqui seria um sinal de entrada com stop 3 pontos e o alvo 6 pontos. E aqui na compra, na ponta compradora é igual. Ele verifica, né, se a abertura está acima desta média de 21 e se a máxima, a mínima, né, está abaixo da média de 21 e o fechamento acima. E aí ele pinta de verde. Beleza? Essa é uma entrada que eu ignoro, pois a média longa ainda está por cima da média curta. Tá? Então, caracteriza uma tendência de venda. Quando eu falo em tendência, eu falo da micro tendência aqui do 3R. Apesar de hoje nesse momento estava numa tendência forte de baixo. Beleza? Então, o que eu fazia? Estava virando, eu entrava aqui, stop aqui, o mercado vinha, estopava e descia. Ou quando ele vinha aqui, virava para cima, eu comprava aqui, stop aqui, o mercado estopava e subia. Então o que eu observei? Eu observei que, ainda muito curto o período de observações, mas eu observei que, na maioria das vezes, pelo menos do período que eu olhei, quando ele dá um sinal e logo na sequência ele dá um outro sinal, as chances de vir a favor são maiores. Então o que eu estou esperando? Que ele dê um sinal, eu aguardo, recua, outro sinal, aí eu entro vendido aqui, stop aqui, alvo 6 pontos, estico segundo alvo e a proteção conforme eu já mostrei. Então, hoje eu não aguardei essas linhas, porque eu identifiquei esse gap aqui, identifiquei não, né? Todo mundo viu o gap, deu essa embolada, foi muito rápido isso daqui, mas quando ele deu esse sinal e logo confirmou aqui,
Fiz a entrada aqui, stop aqui. O mercado pegou um pouco abaixo, né? Porque eu clico ali no venda ASC, né? Ele vai vender no ponto exato onde eu cliquei, na hora que eu dei o clique, onde o mercado está. Qual que é o risco do ASC, né? Eu ficar fora de uma operação. Só que se eu comprar mercado, ele poderia comprar muito abaixo. E aí ele pode voltar a estopar fora do lugar, né? Mas nesse caso aqui ele pegou um pouco abaixo, stop ficou aqui. O mercado veio aqui, pegou os 6 pontos, avançou, voltou e tirou neste ponto aqui, ó, na proteção com 5,5 pontos. Beleza? Aí eu aguardei, esse sinal aqui ignorei, porque ainda as mais não tinha usado. Esse eu verifiquei, se ele tivesse voltado aqui, tivesse dado um outro sinal aqui, vermelho, aí eu poderia ter feito a entrada, mas ignorei. Se tivesse entrado aqui teria dado certo. Aí depois o mercado andou e nesse ponto aqui teria uma entrada que eu não fiz. Essa entrada aqui mesmo confirmada eu não fiz. Por quê? Hoje eu vi lá no Investing lá e o saldo lá, ó, e a notícia teria notícia às 9h30. Tinha 2 notícias 3 estrelas às 9h30. Eu falei, então eu ficarei de fora do mercado para evitar estresse de pular meu stop e um monte de coisa. Apesar de que de ontem teve notícia e o mercado nem se movimentou. Mas como eu não manjo aí dessas notícias, qual que são realmente importantes, eu preferi ficar de fora. Beleza? Então essa entrada ignorei e aguardei, né? Porque aqui já era 9h20, notícia 9h30, eu falo, agora eu não aguardo, eu preciso esperar pelo menos um tempo depois da notícia para o mercado dar uma estabilizada. Então assim fiz, aguardei. Aí o mercado veio, quando ele abriu, ele deu essa sacudida de leve, mais tranquila. Esse movimento aqui foi muito rápido, tá vendo? E nem marca o tempo aqui. Ó, 1 minuto. Daqui a aqui deu 1 minuto. Isso aqui foi muito rápido. Eu não vi. Né? Não foi algo rápido que desse para entrar. Aguardei. Aqui já estava mais tranquilinho o mercado. Mas eu preferi aguardar. Né? Ainda estava 9h33, 3 minutos na notícia. Se preferia aguardar. Se tivesse entrado, né, com essa confirmação aqui, teria dado o take, aí depois teria saído o segundo na proteção. O mercado continuou andando, aguardei. Neste momento aqui ele deu esse sinal, deu o segundo, não fiz, porque estava bem em cima dessa linha. Quando ele deu esse terceiro aqui abaixo, né, foi abaixo dessa, fechando abaixo dessa linha aqui, fiz a entrada, stop aqui, o alvo de 6 pontos aqui, ele veio, avançou 5,5 pontos, voltou e tirou aqui na proteção com 2,5 pontos. Então, como eu falei, o objetivo, né, é de 12 pontos. Isso, de 12 pontos. E caso tome 9 pontos de stop, no dia eu paro. Né? Conforme eu falei, nos estudos, eu sempre pensei dessa forma, né, de você limitar a sua operação para no dia que você perder menos. Só que, ultimamente, a gente estava bagunçando isso daí. Mas, lendo os estudos aí do professor Livre, voltou a fortalecer aí. Então, aí aguardei mais um pouco, o mercado tirou aqui, subiu, desceu aqui, deu esse sinal, fico em estado de alerta, atenção, voltou aqui na mesma região e deu esse sinal. Fiz a entrada aqui,
o risco de ter ficado de fora, porque o primeiro box se fechou, né, como eu comprei. E aí o segundo ele veio, beliscou aqui, pegou nossa ordem. Stop aqui, o mercado foi, pegou o primeiro alvo com 6 pontos. Avançou. O nosso trailing stop foi subindo e tirou aqui com 6,5 pontos. Desta forma eu alcancei o objetivo, né, que é os 12 pontos. Na verdade hoje ficou mais, ficou aí. Vamos ver aqui, 285 a 240, 12 pontos com 2 contratos, 285 dividido por 2 dividido por 10. 14,25 pontos. Então encerro o dia e a partir de agora eu não faço mais nada. Depois disso só venho, gravo o vídeo e vou trabalhar, né? Como eu sempre falo, não sou trader profissional, sou engenheiro mecânico. Então tem dia que eu dou umas vaciladas aqui porque eu tô trabalhando no outro computador aqui e observando os dois ao mesmo tempo e quando vai ver, deu ruim, né? Mas enfim, é isso daí, a ideia é essa, então, aguardar esta confirmação. Então hoje finalizamos o dia com 3 entradas, buscando aí, batendo a meta, 14,25 pontos, né? Lembrando que o objetivo no início do dia não vai ter números de operações, porém 3 stops eu paro, que eu vou atingir aí 9 pontos negativos. E 2 entradas que sejam vitoriosas, ou seja, vai buscar já no mínimo aí 6 pontos, né? Eu já vou atingir meus 18 não, né, mano? Vamos voltar aqui. Meus 12 pontos positivo. E aí eu encerro o dia. O dia que eu perder, eu vou perder, considerando o contrato aí, R$90. E o dia que eu ganhar, R$120 por contrato. No longo prazo, basta eu ser, isso que é a dificuldade, né? Mas basta eu ser assertivo 50% das vezes que eu terei lucro. E essa é a mágica do negócio, tentar fazer essa equalização aí. Tranquilo? Acho que no mais é só, amanhã tem mais um dia, vamos ver se a gente... Semana levemente positiva, ou podemos dizer que ela está bem positiva, né? Afinal estamos ganhando R$55 por hora na semana. Lembrando que o nosso capital alocado é de R$2.000, né? R$1.000 por contrato. Lembrando que eu estou com ele bem estrangulado. O ideal seria maior, uma margem maior. E isso daí, 55 dá igual a 2,75%. Supondo que a gente conseguisse fazer isso toda semana, a gente fala em 4 semanas no mês, a gente está falando em 11% no mês. Então é um baita resultado. Essa é a conta que precisa ser feita, né? Óbvio que o day trade dá para dar uma alavancada maior, mas também você acaba tomando risco maiores, né? Enfim, a gente tem que tentar equalizar esse operacional aí. Beleza? Então isso daí até o momento que eu gravo. Ainda bem que eu consegui o objetivo antes. Porque aqui teria dado uma entrada e stop, né? Aqui deu a entrada, confirmou. Entrada aqui, stop aqui. Não teria avançado o suficiente para proteger. Teria estopado. Mas enfim, faz parte. Aí agora também o tempo de tela vai me ajudar e tentar filtrar ainda essas operações, né? Porque aqui, vamos ver lá. Aqui, beleza. Topos descendentes. A entrada deu interessante. Aqui, fundo igual.
Aqui está um topo ascendente. Então vamos ver. Aqui, vamos ver as outras entradas como foi isso daí. Eu estou vendo aqui ao vivo e a cores com vocês. Não tem armação. Então vamos ver se isso é uma forma de filtrar, né? Ó, aqui uma confirmação, só que foi aquela rápida, né? Com máximas aqui descendentes. Essa aqui topo igual. Que aplicativozinho estranho esse, hein? Só que o point fix não dá certo. Aqui fundos iguais. Vamos ver a primeira lá. Aqui, ó. Descendente. Aqui ascendente teria dado stop. Então é outra coisa para você observar, né? Se no longo prazo é uma forma de filtrar isso daí. Aqui teria dado ruim, né? Aqui descendente, mas aqui também estava ascendente esse curto aqui. Enfim. Aqui deu certo. Vai ter que com o tempo avalia. Não dá para perder tempo gravando o vídeo aqui, né? Fazendo isso. Beleza? Então é isso daí. Se Deus quiser, amanhã estarei de volta. Bons negócios. Que Deus abençoe a todos. Abraço.